Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo, a minha mini propaganda aqui para vocês no livro de Juízes e hoje vamos meditar no capítulo 2, dos versículos 6 ao 13. Juízes 2, do 6 ao 13. Abra a palavra do Senhor para você acompanhar junto comigo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, na versão revista e atualizada. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Esteja conosco, nos ilumina mais uma vez nessa noite. Nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa cada um de nós nessas semanas de ainda isolamento. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos fez passar por mais um mês. E obrigado porque estamos desfrutando da semana de Páscoa, relembrando a tua morte e ressurreição de uma forma especial. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Vamos voltar aqui a falar da idolatria do povo e do tamanho da misericórdia de Deus. Irmãos, veja o problema aqui. Era sempre assim nos Juízes, por isso que eu falo que essas passagens são o trailer de Juízes. As pessoas elas eram governadas por pessoas levantadas por Deus, pelo Senhor. Josué aqui era um grande líder, só que agora ele morre. E o que é que essas passagens estão dizendo? Que a geração que estava com Josué era uma geração crente, eles estavam bem. Fica ainda uma outra geração, que é a geração que vai ficar com os anciãos de Israel, com os presbíteros de Israel, com esses homens mais velhos, e eles ainda são fiéis a Deus. Mas depois, quando esses presbíteros morrem, a próxima geração, a Bíblia vai falar que era uma geração que não conhecia o Senhor. Olha que coisa interessante. Existe uma grande diferença entre você conhecer sobre o Senhor e você conhecer o Senhor. Conhecer sobre o Senhor, até o ateu conhece. É só ele botar no Google, botar Deus, ele vai encontrar muitas coisas. Ele está conhecendo sobre Deus. Outra coisa é você conhecer Deus no seu íntimo, entender a sua vontade, saber como agradá-lo, saber como adorá-lo da forma como ele merece. E isso, conhecer Deus e não apenas sobre Deus, você só encontra na palavra de Deus. A geração depois dos anciãos, que quando Josué morre, é uma geração que a Bíblia fala que eles não conheceram a Deus. De quem é a culpa quando uma geração não conhece a Deus? A culpa pode ser de vários setores. Pode ser de nós, os líderes religiosos. Pode ser da família. Pode ser dos governantes. Hoje em dia nós sofremos com governantes que não conhecem a Deus. Infelizmente. Quer ver um exemplo bem prático? Na nossa conjuntura mesmo. Achar que não tem problema colocar o Enem 2 domingos seguidos. Por que não tem problema? Por que o Enem é 2 domingos seguidos? Por causa dos adventistas. Porque eles precisam guardar o sábado. Ah, é?
E os cristãos que precisam guardar o domingo, que precisam estar na igreja no domingo? Ah, mas não tem problema? Os próprios cristãos dizem. Só são 2 domingos que a gente não vai para a igreja. Qual o problema nisso? Ah, é? Porque respeita os adventistas, mas não respeitam os cristãos. Sabe por quê? Porque nós mesmos, muitas vezes, dizemos, não tem problema. Não tem problema não guardar 2 domingos. Só são 2 domingos no ano todo. Por que não botar 2 segundas-feiras? O Enem. Por que não botar 2 terças, quarta, quinta, sexta? Por que botar o domingo? E muitas vezes os próprios cristãos, eles não se importam, eles não se manifestam. E nós temos um governo que não conhece a importância, porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem a importância desse dia. Nós temos que testemunhar a favor, porque nós somos essa geração que tem que clamar a Deus. E é muito interessante quando você tem um governo que teme a Deus, quando você tem uma igreja fiel a Deus e quando a sua família, em primeiro lugar, ela está fincada na palavra do Senhor. Sabe por que essa geração, depois dos presbíteros de Josué aqui, ela se perdeu e não conhecia a Deus? Porque os pais pararam de passar e pararam de fazer as crianças conhecerem a Deus. Pararam com essa prática. Veja, você não vai converter o seu filho. Você não tem esse poder. Só quem converte é o Espírito Santo. Mas você tem a obrigação de passar a Bíblia para ele. Você tem a obrigação de passar o quanto você conhece a Deus. Fazer Deus conhecido para eles. Essa é a sua obrigação. Você não vai convertê-los, vai ter uma hora que vai ser eles e Deus. Mas você tem essa obrigação. E quando você não faz isso, você tem uma dívida muito grande. Eu falo isso porque existe uma grande preocupação dos pais nos filhos terem uma boa profissão. Isso é errado? Claro que não. Isso é muito importante, na verdade. Os alunos estão estudando para quê? Para eles terem uma boa profissão, para eles exercerem uma boa profissão. Isso é fundamental, mas isso não é a prioridade. O primeiro amor é você passar para o seu filho como glorificar a Deus da forma como ele merece. Como eu falei no estudo passado, olha, buscar em primeiro lugar a profissão e as outras coisas vão ser acrescentadas, não. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Em primeiro lugar, você tem que ensinar o seu filho a amar as pessoas, amar o próximo. Você tem que ensinar o seu filho a estudar, a ter uma boa profissão, a ser alguém na vida. Sim, claro, mas principalmente você tem que ensinar o seu filho a amar a Deus, a obedecer a Deus, a honrar o seu dia, a honrar os seus mandamentos. Então, isso é fundamental. Foi por isso que a geração de Israel se perdeu. Eles começaram, a gente leu aqui, a adorar os Baalins. Eles começaram a adorar aqui a Baal e a Astarote. Se você pesquisar sobre esses deuses, eles são terríveis. Eles faziam sacrifícios, eles exigiam sacrifícios humanos, eles faziam com que as pessoas praticassem imoralidade no culto. Isso também é relacionado às prostitutas cultuais. Ou seja, eram deuses que eram criados pelos próprios humanos, onde eles se satisfaziam com imoralidade no culto. Deuses de outras nações, deuses das nações que eles deviam expulsar de Israel, e agora eles estavam adentrando a crença desses deuses, em vez de servir a Deus. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus. Porque chegou uma geração que disse assim: para que eu estar passando a palavra de Deus? Estamos a uma geração da apostasia. E somos responsáveis por passar o Evangelho. Não tenha vergonha de dizer que é cristão. Não tenha vergonha de defender o Evangelho. Não tenha vergonha. Fale da verdade. Fale da verdade com amor. Fale da verdade com mansidão. É isso que Timóteo também vai nos mostrar. Amém? Deus abençoe vocês e amanhã a gente dá mais uma repaginada aqui no capítulo 2 do livro de Juízes. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura e meditação da tua palavra. Nos abençoa no resto dessa semana. Esteja conosco, tem misericórdia de nós, nos dá uma boa noite. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.